esa frase, que tiene que ser de más de 20 semanas el sangrado, ¿está bien? ¿Por qué se divide en más de 20 y menos de 20 semanas? Porque antes es un aborto y después... Y después no. Pero no es esa la causa de por qué se divide. Es la viabilidad. Es decir, con estos síndromes que tenemos entonces. Uma maior viabilidade? Ya tenemos viabilidad y tenemos mayor oportunidad de tener un feto con vida. Entonces, ¿cuál es más grave? ¿Primero o segundo mitad? Primeiro. ¿Cómo así? O feto, a primeira semana. Viabilidade de vida do feto. Você não tem viabilidade. Pero esto síndrome me refiero. O segundo também põe em risco, o segundo põe em risco a vida da mãe. Pone más en riesgo la vida de la mamá. Estos son los componentes de la hemorragia de la segunda mitad, ¿sí? Desprendimiento prematuro de placenta no inserto, te van a tener como decolamiento, ¿sí? Placenta previa, vasa previa, vamos a ver después, ¿sí? Todo tiene incluso una sintomatología muy parecida y llega a confundirse, ¿sí? Y el último es la ruptura uterina. 4 entonces causas de sangrado en la segunda mitad. Ojo, estos sangrados no son los únicos, podemos tener otros tipos, otras causas de sangrado. Ejemplo, desgarros, ¿sí? Laceraciones, cervicitis, cistos, tumores, miomas que pueden causar sangrado. Pero lo más frecuente es que esto causa los sangrados. ¿Perfecto? Essas doenças são referentes a sangrados, né, doutor? Todos são causas de sangrado, todos na gestação, tá? Mas em específico, essa categoria são os mais frequentes que a gente tem. Porque nessa segunda metade a gente também poderia observar eclâmpsia, né? Mas daí não se encaixa ali porque não tem A eclâmpsia ou a pré-eclâmpsia pode dar um desprendimento, mas finalmente é ela que manifesta o sangramento. A outra foi a que causou o desprendimento. Perfeito? Sim. Entendido? Então são essas siglas, tá? Desprendimento prematuro de placenta não inserta. Eu insisto sempre no nome porque aqui já está quase 50% da patologia. Tá? Exemplo, desprendimento, todo mundo entende o que é, né? Sai do lugar, ele saiu, ele se desprendeu, tá? O original é normal. O que significa prematuro? Antecipado, tá? E nesse caso em específico se refere ao desprendimento que não é o alumbramento. Tá? Lembra do alumbramento? Esse era com o feto fora já. Esse desprendimento, que é prematuro justamente, porque o feto ainda segue dentro. Tá bom? De placenta normo incerta. Por que o normo incerta? Porque ele já exclui justamente esse aqui, que é a placenta prévia, que é uma inserção anômala da placenta. Perfeito? Então, sempre acostumem a observar. Aprendam a patologia em si pelo nome, e isso já tem 50% de ganância de quase tudo que ela pode ter. Tá bom? Então, desprendimento prematuro de placenta normo incerta. Entonces, es una separación de la placenta de su zona normal de inserción. Voltamos ao tema, né, normal. Normal aqui se refere. A placenta normalmente ela tem inserção onde? Aqui tem um segmento, lembra? Que é o mesmo, esse é o colo do útero. Por cima disso é considerado normal a inserção placentária. A inserção aqui sobre o colo do útero, por dentro, obviamente, isso é chamado de placenta prévia, tá? E isso, pela inserção, não é normal. Perfeito?
después de las 22 semanas, né, antes do nascimento do feto. O que a gente falou, antes do alongamento normal que a gente viu no parto, mas o feto ainda está dentro, tá? Então, se inicia como uma consequência de uma hemorragia no interior da vesícula. Se forma com um hematoma. Por exemplo, eu me machuquei aqui. O que aconteceu aqui? Rompeu vasos, né, extravasou esse sangue aos tecidos e depois se estancou esse sangramento. Por alguma razão, o corpo mesmo, ou a gente mesmo, aperta e estanca o sangramento. Mas esse sangue extravasado, ele não retorna ao torrente sanguíneo, ele fica aí. E depois de um tempo, o que acontece? Esse sangue vai para cima, nesse caso da pele, tá? E fica com essa coloração, tá? Chamado de hematoma. Tá? E isso acontece aqui também, mas isso acontece dentro do útero em relação à placenta. Perfeito? É um dos itens mais graves e dramáticos em la obstetrícia. Por que mais grave e dramáticos? Porque ele gera risco para o bebê. Claro, a única coisa que mantém esse feto vivo é o quê? É a placenta. Se ela se desprender, a ligação mãe-feto termina. E o feto não pode ainda viver por si só dentro do útero. Ele precisa de uma conexão, receber sangue, né? Expelir dióxido de carbono, receber oxigênio. Tudo isso acontece mediante a placenta. A placenta não tem um funcionamento adequado, problema. Ela se desprende, problema. Tá bom? Outros sinônimos que vão encontrar são estes: acidente de Baudeluc, tá? Abruptio placentário, tá? E outros mais graves, tá? Síndrome de Couvelier. Fíjense, esta imagem mostra uma placenta normal, uma expressão normal. Não temos toda a conexão vascular aqui, não tem nenhuma alteração. E acá se formou o quê? Se formou um hematoma. Esse é o desprendimento. Como a gente sabe, o líquido é incompressível. Né? Conhecem a prensa hidráulica, né? Usa as características do líquido. É a mesma coisa aqui. Quando ele começa a aparecer, ele não pode ser comprimido e desaparecer. Ele tem um volume e começa então a despegar tudo que tiver por perto. Então ele começa a fazer um átomo e a desprender tudo. Aí então dividimos por porcentagem, fazemos tipo uma torta dessa placenta e dividimos em 100%. Aí vocês vão escutar, desprendimento de 5%, de 25%, de 50%, tá? Se refere à porcentagem total. E geralmente isso acontece, né, de forma gradual. Acontece o sangramento, esse sangue vai saindo, vai despegando essa placenta e ela chega a desprender totalmente. Daí o perigo. Por isso é um drama, tá bom? Drama na obstetrícia, porque é muito perigoso. Quando o senhor diz que é gradualmente, esse tempo, existe um tempo determinado? Por exemplo, se tivesse... Tudo depende, por exemplo, do vaso afetado. Ah, o vaso está afetado. Alguém falou aí sobre hipertensão, perfeito. O que acontece? Você rompe esse vaso, se tiver uma pressão baixa, acontece? A saída vai ser pouca. Inclusive pode ser estancado, né? Sozinho pela compressão. Agora, se essa pressão for muito forte, o que acontece? Ele sai com uma força maior, né? Então vai ser mais difícil de estancar e de parar esse hematoma em crescimento. A mesma coisa, por exemplo, de uma queda, que é outro dos fatores que provoca a aparição desse síndrome. A mãe está caminhando, ela escorrega, cai, né, e machuca a barriga, e justamente esse causa um sangramento, uma hemorragia dentro e um hematoma. Ela começa a crescer de forma determinada. E quando, por exemplo, se no ultrassom tem um diagnóstico, por exemplo, o senhor citou de 5% de descolamento da placenta, essa paciente, qual que é o critério de tratamento dela? Vamos chegar a isso, a graduação da sintomatologia e da conduta. Mas guarda essa pergunta para mais para frente, tá bom? Pode voltar se é pouco, né? Essa porção desprendeu,
tá? E ela não tem nenhum síntoma que pode acontecer, né? Grau 0. E esse mesmo pode ser de novo rolado, só que essa conexão vascular aqui já não se restitui. Lembrem que aqui tem que, aqui especificamente, esses vasos estão pegando o sangue do que é o útero. Se isso se desprender, fica tipo que uma linha aqui e não tem mais nada aí. Ah, cometeu uma malformação? Já passou das 20 semanas. Frequência, 1% das gestações, tá? Segunda causa de mortalidad materna con la placenta previa. Segunda causa de prematurez con la placenta previa, tá? E 30% de mortalidade perinatal. Ou seja, o que temos aqui? Temos que detectar isso precocemente, tá? Porque é muito risco. Etiología, que causa este desprendimiento? Y varios son los factores. Traumatismos externos, accidentes de moto, caídas, ¿sí? Golpes, violencia familiar, todo eso implica, ¿sí? Ruptura prematura de membrana, ¿conocen lo que es? Ruptura prematura, la ruptura de la bolsa antes del trabajo del parto, ¿sí? Exceso de volumen ovular, exceso de líquido, exceso de feto, ¿sí? Macrosómico, ¿verdad? Los fetos, aumentar el tamaño, ¿sí? Eso también preocupa. Descompresión brusca del útero, líquido amniótico, eso se refiere a la ruptura prematura de membrana. O útero está com um tamanho, né? E depois ele, de repente, o conteúdo sai, né? O líquido, por exemplo. Então ele diminui o tamanho. Essa diminuição vai fazer com que essas fibras uterinas fiquem mais curtas, né? E vocês sabem que a placenta não tem essa possibilidade, já que não é uma fibra muscular. Então temos o útero, temos a placenta. O útero diminui e a placenta fica sem aderir à parede do útero. E então acontece o desprendimento, tá bom? Cordão umbilical corto, tá? E anomalias uterinas, útero bicorne, bifocal, tabical, todas. Otras, hipertensión arterial de diferentes formas, gran mortalidad, añosidad, dieta deficiente en folatos, alcoholismo y tabaquismo también. Bueno, acá tenemos dos bloques. La hemorragia sexual inicia el despoblamiento, ¿verdad? Es el primer fenómeno fisiológico. Consecuentemente, después se forma un hematoma ahí, como dijimos. Ese hematoma no tiene cómo comprimirse, no tiene a dónde irse. Y él comienza entonces a ganar volumen y a ir desprendiendo todo lo que encuentra por cerca. Entonces tiene que ir en crecimiento. ¿Sí? ¿Cómo podemos explicar la fisiopatología? Un aumento del tono uterino también, por ejemplo, puede causar eso. Un mau uso de oxitocina, por exemplo, faz com que esse útero tenha uma contração muito excessiva, tá? Encurta esses vasos sanguíneos, cortam, né, obviamente, esses vasos e deixam eles abertos, sangrando. Um aumento de pressão, por exemplo. Acá, entonces ahí la placenta, el aparelho uterino, ¿sí? Entonces hay un aumento de presión, estos vasos se rompen y comienza entonces a sangrar. Otro que puede suceder son las varices en el útero, también puede predisponer al sangrado. ¿Cuáles son los síntomas? Y los síntomas son bastante llamativos. Lembra da sintomatologia do aborto ectópico e da mola? A mesma coisa acontece aqui. Os quatro têm diferentes sintomatologias. E pela sintomatologia podemos então detectar antes. Compréndose desde el cubrimiento hasta el alumbramiento, ¿verdad? de la placenta. Entonces, tenemos un shock hemorrágico grave a óbito materno fetal. Un sangrado oscuro, escaso o abundante dependiendo de la situación. Podemos también tener coágulos, ¿sí? Dolor de inicio brusco y angustia y pánico. Es decir, el sangrado va a ser con coágulos. Aquí.
Tenham em conta que essa é a membrana, lembra? Esse é o útero. Esses aqui estão somente colados um com o outro. A aderência em si está feita nessa região que é a placenta, tá? O resto está tipo que somente colado com a parede do útero. Tem um espaço aí, se a gente deixar, ele vai atravessar qualquer coisa. E o líquido justamente acontece por isso. Tem um desprendimento e esse líquido tenta sair, né, através das membranas. Então ele tem um sangramento desse tipo. Pode não sair? Pode não sair. Mas o mais usual é que ele tenha saído. Como é um hematoma leva a gente a pensar que esse sangue tipo teve um tempo a ser elaborado, né, a tirar as fibrinas, o conteúdo, o oxigênio, então ele fica vermelho oscuro ou escuro. Então é essa a característica desse sangramento aqui, o vermelho velho. Porque ele ficou aprisionado. Sim? Né? Porque ele ficou aprisionado, né? Ele ficou aprisionado. Esse tempo que ele ficou aí, né, o oxigênio foi eliminado dele. Então esse aspecto. Pode ser vermelho vivo e ele pode ser. Em que casos? E vamos supor que a gente tenha a placenta justamente aqui, em proximidade do colo do útero. Então o desprendimento sai e automaticamente sai o sangue vermelho vivo. Então, voltamos ao tema da frequência. Geralmente é vermelho escuro. Tá bom? Que outra coisa falamos? Falamos de dor. Por que dor? E o hematoma dói. Tá? O hematoma fica contido aqui e ele causa uma irritação desse útero. O útero não gosta justamente do sangue, ele começa então a criar fatores de inflamação, prostaglandinas, prostaciclinas ou cidonítrico, tá? Então começa a causar anóxia do útero, causando dor, tá bom? Essa dor geralmente ela provoca a contração total do útero, provocando então contrações bastante fortes. Então sangramento e dor, ponto aí, tá bom? O que mais temos? Temos também alterações em latido cardíaco fetal. A gente colocando aqui o sonar, vamos escutar o batimento do coração do bebê. Mas esse batimento como vai ser? Acelerado? Acelerado ou quem sabe já ir diminuindo. Por quê? Porque ele está com problemas na recepção de sangue. Tá? Então fica bem fácil. Ok? Dor, sangramento do tipo já falamos e alterações cardíacas fetais. Inclusive podemos encontrar ausência de batimento cardíaco fetal, ou seja, chegamos já no óbito. Perfeito. E aqui uma diferença na outra coluna. Não demos ainda, mas fica assim. Este es un hematoma, ¿verdad? Hay parte fetal difícil de palpar, placenta no inserta, desprendimiento fetal afectado, hipertonía uterina y sangrado rojo. ¿Cómo es la placenta previa? Es indolor, no tem dor, tá? Diferente desse. El sangrado es rojo brillante, el útero está relajado, el estado de feto no está afectado. Ou seja, é todo o contrário do útero. Tá? Então, aprendendo sabendo esse, automaticamente sabemos já o outro. Fica bem fácil dessa forma. Essa diferença cai muito em prova, né, doutor? Sim. Sim. Os dois são componentes da hemorragia da segunda metade, mas os dois são diferentes, tá? Em quase tudo. Ok. De novo, né? Temos o hematoma que está retido, ele não sai, tá? Mas a sintomatologia qual vai ser? Dolor, Dor? sangrado, Não, com coágulo, justamente não tem. Nesse caso, tá? Ela está oculta. aumento de contração, Dor, hipertonia e alteração do batimento cardíaco fetal. Perfeito. E nesse caso, o sangramento sai. Né? Sai. Então, não fiquem na mente que tem sangramento. O sangramento pode estar oculto, mas mesmo assim um desprendimento. sonoro total.
Grábense esta imagem. O que estão vendo aqui? Útero, lado externo. Sí, este es la placenta, este es el hematoma, este es el feto. Este es el útero por fuera. ¿Qué es esta zona acá? O hematoma. Lembra que a gente falou do sangue que sai para o exterior, nesse caso para a pele, aparece? Aqui também acontece alguma coisa similar. Em vez de o hematoma sair, porque ele não tem para onde sair, obviamente, ele extravasa toda o espessor do músculo uterino, tá? Então vamos ter o músculo aqui e o sangue vai atravessar ele. Por quê? Porque ele quer escapar. Aí começa a afetação do músculo uterino. O que acontece? Esse músculo aqui geralmente já morreu, não serve mais, tá? Então, dependendo da magnitude ou da quantidade de sangue ou tamanho do hematoma, a gente pode ter um útero que não serve mais para nada, tá? E a isso chamamos útero de Crovelier, tá? Ou Colvelier. Ele fica tudo preto. Ele normalmente é rosado, nesse caso fica tudo preto. Por que temos que fazer uma esterectomia aqui? Porque ele vai dar hipóxia, né? Porque o músculo morreu, Mas não vai entender assim de uma forma ele não vai correta. contrair, pode também, né? Ele vai sangrar. Se o útero que morre, ele não vai mais ter a utilidade dele. A função dele já não vai ser completa. Então, depois do nascimento, a gente precisa que esse útero fique contraído. Nesse caso não vai acontecer. O útero vai ficar todo amolecido. Tá? Atomia uterina. Bueno, útero hipertónico, alteraciones no vitales de la madre, uterina, ausencia de la yema fetal o alteraciones. Este síndrome de Bartholomew Pinar vamos a ver enseguida también. Dilatación del desgarro cervical, ¿sí? Rotura uterina, útero Crovelier, alteraciones de estado general y fases cadavéricas o rictus doloroso de la mujer. A maioria vai estar com muita dor aqui. Sempre dependendo do grau de desprendimento. Quanto mais desprendimento tem, mais a sintomatologia vai ser florida, tá? Quanto menos for, vai ser quase que imperceptível. Perfeito? Síndrome de Van Flomen-Pinard. Isso também vamos ver onde, vamos ver na rotura uterina. Tá? O sino de Van, vocês vão conhecer como sino de ampulheta. Tá? Consiste em que o útero tem um anel muscular bem no segmento chamado anel de Van. Tá? Então é dessa forma o músculo aqui, uma capa muscular circular. Ele fica contraído, então ele divide o útero tipo em duas metades, ou quase duas metades, porque não é assimétrico, não é assimétrico. E visualmente por fora vemos isso como se fosse essa corcunda de camelo ou um calouro, dividido justamente na metade. Isso significa que o útero está muito contraído, tá? E que provavelmente esse útero venha a se romper, tá? Por isso vemos também na ruptura uterina, ou no síndrome pré-ruptura. Bom? Então, síndrome de Van. O síndrome de Flomer justamente também tem a ver com o esticamento do ligamento redondo. O ligamento redondo ele sai aqui do útero, né? E esse ligamento, devido às contrações também, tá? Ele fica tipo que puxado. Tão puxado que, em ocasiões, dá para tocar aqui do lado, na fossa ilíaca direita e esquerda da mulher, dá para tocar um cordão bem tenso. De novo, é signo de rotura uterina, tá bom? E o signo de Pinar é o sangramento, a mudança, né, na coloração do colo do útero, ou um sangramento. Então, signos de Van Flomen Pinar, vemos em desprendimento, tá? E também vemos em rotura uterina. Vejam só, esse é um útero e esse é o útero também. Vocês acham que esse útero vai servir ainda? De baixo não, de cima não sei. Como que é? Se esse útero ainda vai ter utilidade? Não. Não, ele não serve mais. Nenhum dos dois, nem o de Então- cima nem o de baixo. Então geralmente temos que... Desculpa?
o de baixo ele está bem. Sim, está todo necrosado já, então temos que fazer uma esterectomia, tá? E parece simples, mas imaginem só, uma paciente que tem 19 anos, primeiro filho dela, desprendimento, o óbito fetal foi constatado, ela teve útero de Gruvelier. Temos que fazer a esterectomia. Essa mulher não vai mais poder ter filhos. Tá? E além disso, corre risco de vida, tá bom? Mais fácil, né? Não tem de outro. Então, as complicações: útero de Gruvelier, ruptura uterina e CID. Por que o CID? Todo mundo entende que é CID? Coagulação intravascular disseminada. E é uma coisa estranha. O que leva a pensar isso? Que vai coagular tudo dentro, né? Ao contrário. Vamos explicar. Oi? Sai daí. O que acontece aqui? O corpo ele não fica inerte, sentado, olhando o que está acontecendo. Não. Ele tem uma reação a isso. Esse útero aqui tem muito sangue, né? O corpo entende que ele está sofrendo uma lesão. O que ele faz? Ele encaminha para o local do sangramento todos os fatores de coagulação, todos, tá? Só que não é um sangramento que o corpo pode deter com esses fatores de coagulação. Por exemplo, esse aqui foi detido com um fator de coagulação. O meu corpo entendeu que tinha uma coisa errada, encaminhou aqui, começou o processo de coagulação e terminou o sangramento. Por quê? Porque eram vasos pequenos. E aqui não. Mas o corpo não faz essa distinção, o sistema não faz. Encaminha tudo aqui. Acontece que ele consome formação de coágulos, fibrina, né, fator do 0 até o 12 de brilho, todo. Tá? E chega a um ponto que ele é consumido. Não tem mais fator de coagulação. A gente quer tirar sangue dessa paciente para extração, para coagulação. Pinicamos ela com uma seringa. Ao tirar a seringa, o que acontece? Sangue. Não para mais. Então a mulher morre por CID. Tá bom? Essa é uma das formas de aparição de CID. Então temos um tempo aqui prudencial para entrar, para resolver isso. Senão, vai sobreviver outra vez. Tá bom? Embolia cardiopulmonar, embolia licamniótico, insuficiência da laguna e show neurogênico ou hipóleo. Estão vendo? Não é uma coisa a deixar assim, é bem grave. É operar e não UTI, né? Tem os quadros de UTI. Entre operar o parto vaginal depende da situação, né? Por exemplo, paciente com 7 centímetros de dilatação, uma granulopatia para ter desprendimento, podemos fazer o parto. Podemos fazer o parto. Tudo vai depender dessa circunstância. No caso da esterese, doutor, tem que... Existe a esterese vaginal, não existe, doutor? Existe. Mas a maioria é de como se fosse laparou, abrir a cavidade abdominal. Sim, pela via de abordagem é sempre abdominal. A transvaginal é feita, ou a vaginal nesse caso é feita com úteros pequenos, onde não tem essa pressa. Lembrando que a vagina é pequenininha, né? Não tem muito espaço para você manipular aí, e com pressa você pode se complicar ainda mais. Então, e o útero também não vai deixar, não vai sair por aí. Aí nesse caso, aí sim, dependendo da gravidade, tem que ter uma reserva de leito de UTI, etc. Tudo. E nesse caso, doutor, na cavidade abdominal, quando foi operada, geralmente se coloca algum dreno, só uma curiosidade, para drenar o líquido que ficou, tipo de sangramento de sangue? Não. Bom, então temos sangrado en el fondo del saco y ruptura o laceración en formación de cada un hematoma y sangrado por fuera del útero provileiro. Bom, lembra daquela que eu disse que a placenta não se aderia mais, né? Esse, por exemplo, é uma placenta que estava aderida e isso é uma que já não está aderida, ou seja, um desprendimento antigo, né? A coloração é diferente, vejam só, ela fica mais pálida, não recebendo mais irrigação. De novo, útero de
Yo sobre el hijo. Exacto. Traspasa todo. Muy bien, vamos a la clasificación ahora. ¿Está bien? Entonces es clasificado en grados. Bien, dependiendo de lo que tenemos en la clínica, laboratorio, ultrasonido, de forma general. Esta clasificación se llama de Shell, ¿verdad? Grado 0, asintomático. O sea, no hay ningún síntoma que tenga que ver. Obviamente, el paciente, o sea, el feto no va a tener una alteración latido cardíaco fetal. No va a tener, ¿sí? O si va a tener muy poca. Generalmente, como dice acá, es diagnóstico retrospectivo. Olhando a placenta, a gente vê, olha, teve um desprendimento. Nesse caso, teve um desprendimento, terminou o que começou nesse desprendimento e não avançou. Né? Ficou tipo que estagnado o desprendimento, é pequeno. Luego tenemos grado 1, que es el leve, ¿verdad? Hay un sangrado vaginal discreto, hay, ¿verdad? Pero no hay hipertonía uterina, ¿verdad? El paciente no refiere dolor, ¿verdad? Y la vitalidad fetal está preservada. No hay entonces repercusiones hemodinámicas ni coagulopatía. El diagnóstico es de posparto también. Grado 2, intermedio. Se caracteriza ¿por qué? Por un sangrado vaginal moderado, contracciones uterinas ya bastante llamativas en forma de tétanos, ¿verdad? La famosa tetania uterina, ¿verdad? O hipertonía, dolor, taquicardia materna, alteraciones posturales de acuerdo a la presión, ¿verdad? Y en este estadio el feto todavía está vivo, pero también puede tener alteraciones cardíaco-fetales, puede estar en taquicardia o bradicardia. Y el grado 3, que es el grave de todo, ¿verdad? Tenemos entonces características de sangrado, ¿verdad? Importante, hipertonía, dolor, ¿verdad? Hipotensión materna, palidez sobre todo, y se divide en otros dos, ¿verdad? 3A y 3B. 3A es sin coagulopatía instalada y 3B es con coagulopatía instalada. Entonces, 0 es el pequeño, el subclínico, no tiene síntomas. Estadio 1, generalmente se calcula que más o menos el hematoma es menor a 150 ml, ¿sí? Desprendimiento de entre 10 a 30%. Estadio 2, hemorragia moderada, ¿verdad? Desprendimiento entre 30 y 50%, donde el sangrado es menor a 500 ml. Y estadio 3, donde hay más de 500 ml en ese hematoma, ¿verdad? Y hay un desprendimiento casi total ya del sangrado, de la placenta. Se calcula que un desprendimiento entre más de 50, el feto ya no consigue sobrevivir. Estadio 1-2 corresponde al estadio de Baudelot y estadio 3 corresponde al síndrome de Crubelier. Bueno, esta es la clasificación de Shell. De esta forma vemos entonces el hematoma dentro de la ecografía. Es un espacio literalmente que aparece, líquido lleno. El inconveniente es que en este caso las manifestaciones ecográficas son posteriores. Primero el hematoma, primero la sintomatología, primero toda la problemática y después aparece la ecografía. Entonces, si tienen una paciente con desprendimiento, no pidan ecografía, porque la ecografía va a aparecer después, ¿sí? Después de la formación del hematoma, líquido y todo eso. Inmediatamente la sintomatología tiene que ser por la clínica, o sea, la clínica tiene que ser el diagnóstico para ¿sí? Entonces, síntomas descritos: hipertonía, sangrado, ¿verdad? Dolor y coágulo. Ecográfico cubre todas las necesidades y la urgencia, pero no da tiempo de como dijimos. Diagnóstico diferencial: todo sangrado que pueda provenir del útero. Placenta previa, ruptura del seno marginal, ruptura uterina, sangrado por causa ginecológica y sangrados con cuadros abdominales. Tratamiento: comprende médico y obviamente una conducta obstétrica. Vamos a internar a la paciente, vamos a hacer una vía, generalmente una vía bastante más gruesa, ¿sí? Si es posible 2 luego con una emergencia obstétrica. Reservar sangre del grupo sanguíneo de la mujer, sobre todo, sonda vesical, corregir las alteraciones de estado general
mantener el sueño vital estable, ¿verdad? Corregir la bulimia sobre todo, evitar o corregir la CID. ¿Cómo haríamos eso? Transfusão de plasma. Sí, si está sangrando y el sangrado ya es considerable y no está parando, tenemos que ver plasma, plaquetas, crioprecipitados, ¿sí? Ver el tema de la coagulación como está. A vitamina K nesse caso seria interessante, não? Porque está na fibrinogênese. Más importante sería que voy a transfunda nomás plaqueta de crioprecipitado. Evitar y corregir el shock. Conducta obstétrica. Menor a 34 semanas. Fíjense que el punto de corte es 34, de la viabilidad. Sin hipertonía, con feto vivo, ¿verdad? Expectar. Podemos darle útero inhibidores, ¿verdad? Útero relajantes. Inducir la madurez pulmonar. Con hipertonía, sufrimiento fetal agudo, se sale directamente. Mayor a 34 semanas, feto vivo, sin hipertonía ni sufrimiento fetal, inducir madurez fetal y se puede probar el trabajo de parto. ¿Sí? Feto vivo, con hipertonía y sufrimiento, cesárea inmediata. No hay mucho que dudar acá. Y obviamente si se encuentran signos indicativos de útero de Corbelier, partir directamente de la histerectomía. Entonces este es otro algoritmo que tenemos. Desprendimiento, feto vivo, parto inminente, sí, realizar el parto vaginal, eso es lo que dijimos, paciente con 7, con 8, ¿verdad? Podemos hacer el parto sin problema. No cuello cerrado, sin trabajo de parto, cuello posterior, ¿verdad? Bicho desfavorable, cesárea de medio. Feto muerto, ¿verdad? El parto no está cerca de la inminencia, no hay forma, cesárea. Porque en este caso pues, sabemos bien que la madre se puede complicar. Y el parto es inminente, no hay ningún problema, el feto ya está bastante bajo, se hace parto vaginal. ¿Sí? ¿Cómo se hace el control de esta paciente en el cuerpo? Y sobre todo tenemos que internar en este útero. ¿Por qué? Porque el riesgo de un sangrado es muy grande. Control de la retracción e involución uterina. Recuerden que la formación del hematoma lesiona directamente la pared uterina. Este útero puede dejar de funcionar posteriormente causando una atonía uterina. Usar oxitocina en abundancia. Control laboratoriales de crasis y bulimia. Signos vitales en forma estricta, ¿sí? Y siempre control de libreza. Pronóstico. 4 de los abortos en embarazos posteriores. Es decir, persona que tuvo un desprendimiento en este embarazo, en el siguiente embarazo, el riesgo es de que se produzca un aborto. ¿Sí? 9% de posibilidad de repetir el desprendimiento después de un episodio. 25% de probabilidad de repetir este desprendimiento después de 2 episodios. Y acá tenemos una tabla grande de diferencia entre el desprendimiento y lo que es la placenta previa. Fíjense que son totalmente opuestos. El inicio del desprendimiento es súbito, ¿verdad? Es grave desde el comienzo. La placenta previa es insidioso, la gravedad se ve de forma progresiva. La hemorragia realmente es dolorosa, oculta al 20%, en este caso es visible, ¿verdad? Es a repetición y es indolor. Eso es lo importante. No tiene dolor. El dolor acá está presente, acá está ausente. La sangre es de característica oscura aquí y vivo o rutilante o rojo acá. Anemia más grave que perturba obviamente la sangre, ¿verdad? Y acá es proporcional a la pérdida de sangre. Sufrimiento fetal grave y de inicio precoz, y acá es ausente o tardío. Hipertonía típica acá, ausente acá. Hipertensión típica acá, rara acá. Estado materno, señales de anemia grave, que no se mantienen en relación a las pérdidas. Acá hay señales de anemia proporcional a las pérdidas de sangre. Amiotomía no altera la hemorragia, ¿verdad? Y acá disminuye la hemorragia por compresión placentaria del polo fetal. La metrosistole, que es la característica del sangrado con
la complexión, ¿verdad? Disminuye la hemorragia, acá aumenta la hemorragia. Ultrasonido puede ser normal, ¿sí? Que no descarta el desprendimiento y acá, en este caso, confirma el diagnóstico, ¿sí? Y por último tenemos el test de Wayne. Este test es usado, o era usado antiguamente, para ver el tema de la coagulación de sangre del paciente. ¿Cómo se hace? Se quita entonces una sangre de un tubo de ensayo, no tiene que tener nada de anticoagulante obviamente en el tubo, ¿verdad? Y se pone dentro de la palma de la mano y se va moviendo, ¿verdad? ¿Y qué se cuenta con esto? Se cuenta justamente la formación de coágulos, en cuánto tiempo se forma ese coágulo. Y tenemos entonces esta forma, coágulos se forman de 5 a 10 minutos, ¿verdad? Y firmemente dentro de 10 minutos. No hay diagnóstico de disturbio de coagulación. Si ese coágulo en 10 minutos después se forma, ¿verdad? Parcialmente, tenemos un fluiminógeno que tiene una actividad bastante más alterada, ¿verdad? Que tiene entre 100 a 150 microgramos de porcentaje. Este coágulo se forma, pero es bastante, ¿cómo se dice? Flujo, ¿verdad? Se deshace de forma rápida. Tenemos una actividad de fluiminógeno que está entre 60, ¿verdad? Y si no se forma ningún coágulo en 10 minutos, tenemos una hipofibrinemiia, ¿verdad? Tenemos un fibrinógeno que no está funcionando. Este coágulo puede ni formarse inclusive, y la paciente puede tener el problema de sangrado. Entonces este es un test que se hace generalmente de forma rápida dentro de la cabeza, dentro del lecho hospitalario se dice, y se hace al lado de la cabecera del paciente. René, ¿hiciste una vez este? Homofidismo, ¿no? Sí se hace. Ofidismo, excelente. También se puede hacer en otros. Este es el caso de que no tengan un laboratorio a mano. Hoy en día tenemos todo, quitar la sangre y ya está. Pero si no tenemos, ayuda mucho también. Antes incluso se hacía ese test de la oreja. No sé si algunos son viejos de ese punto. Sí. La lanceta. ¿Conoces? Esse é um texto que também se faz em paralelo, né? Também dá uma utilidade. Luego nós vamos hasta acá. ¿Entendido, chicos? Sí. Ayudaría mucho que lean después estos dos y este, ¿sí? Para comprender mejor. El VP que sería otro. ¿Señor? El VP. Vasa previa. E o último, doutor? Postura uterina. Postura uterina. El lunes se le avisó que no íbamos a tener clase, ¿verdad? Pues llegaron a venir. ¿Hay gente que veio? Não. ¿No? Clase de Ah, tu Passa por ele. Hã? Classe